Fala, meus marceneiros. Muita gente acha que marcenaria manual exige uma coleção enorme de ferramentas, mas a verdade me parece que é outra. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar por que 3 serrotes resolvem a maior parte do trabalho com madeira maciça no meu contexto aqui. São eles o serrote crosscut, que corta atravessando as fibras, que corta assim. O serrote rip cut, que corta assim. E o que a gente chama de serrote costa, ou tenon saw, que serve para fazer juntas e cortes de precisão. Entendendo a direção da madeira e como esses serrotes funcionam, vai mudar a forma como você trabalha e evitar esforço desnecessário, cortes ruins e frustração. E eu também falo sobre quando vale a pena adicionar um serrote de rabo de andorinha. Esse aqui na verdade nem é de rabo de andorinha. Ele corta mais grosso do que esse aqui. Ele tem 9 dentes, esse aqui tem 14. E o corte não é determinado só pela grossura da folha, também pelo travamento. Então se eu tirar um pouco o travamento desse aqui, ele vai cortar mais fino. E se você quer montar seu kit de ferramentas manuais com inteligência, esse vídeo aqui vai economizar dinheiro e vai clarear as ideias aí para você. A marcenaria manual é técnica e não quantidade de ferramentas. Se você acha que precisa de um arsenal de serrotes para trabalhar com madeira, você pode respirar aliviado. Para 90% da minha marcenaria manual aqui, eu preciso basicamente de 3 serrotes. Um que corta atravessado, um que corta no sentido do veio e o outro para juntas e encaixes. É só isso. O resto é luxo ou talvez especialização. Muita gente trava no hobby de marcenaria porque acha que falta ferramenta. Aí compra serrote japonês, serrote de poda, arco de serra, serrote elétrico. Mas aí não entende que cada serrote existe por causa da direção das fibras da madeira. Esse aqui é meu crosscut. Ele tem os dentes pequenos. Esse aqui é 9 dentes por polegada. Talvez para o meu trabalho, um de 7 ou 6 dentes seja mais apropriado, porque eu trabalho mais com madeira macia. Mas quando eu pego uma madeira muito dura, como é o caso que eu já cortei com esse aqui, ele vai muito bem. O serrote crosscut funciona como se fosse uma linha de pequenas facas que vão cortando a madeira alternadamente. Então um corta assim, a outra corta assim e vai arrancando o material. Ele faz um corte mais ou menos limpo. Não é tão limpo quanto o do serrote japonês. É ideal para cortar as tábuas no comprimento, dimensionar, né, a madeira, e para cortes gerais. Se você tivesse só um serrote, provavelmente seria um desse. Porque nos contextos, por exemplo, de obra, a gente corta mais a madeira no comprimento. O serrote rip, esse aqui muita gente ignora, tem gente que tem até medo dele e depois se arrepende e sofre, porque ele faz o trabalho acontecer muito rápido. Ele não corta as fibras da madeira, ele age como se fosse uma linha de vários formões minúsculos que vão arrancando, cavacos mesmo. Ele vai funcionar na madeira como se fosse os formõezinhos assim. É claro que nesse sentido aqui, o serrote rip estoura muito a madeira. Então, isso aqui foi só para mostrar mais ou menos como seriam os dentes dele. E ele corta, esse aqui é bom para a gente abrir as tábuas, né? O pessoal fala desdobrar, desfiar. Ele pode abrir uma tábua para ripar, nesse sentido. Também assim. Existem serras de arco grandes, afiadas rip, para esse serviço, né, de desdobro de tábuas largas. Mas eu não tenho dessas, eu só tenho esses serrotes. E resolve para mim. Às vezes uma tábua mais larga dá trabalho e demora, mas eu faço com esse serrote.
para preparar peças brutas, para ajustar a largura de peças, esse aqui é o caminho. Porque tentar fazer isso com um serrote crosscut é igual cortar com colher. Até funciona, mas vai dar muito mais trabalho. Agora, esse aqui é o serrote das juntas. O serrote Costa, o nome desse aqui vem do inglês, que é a espiga. O nome desse serrote aqui, Costa em português, em inglês chama Tenon Saw. Na verdade tem mais nomes, depende do tamanho, depende da configuração dos dentes, se é rip ou cross, mas em geral eles chamam Tenon Saw. E serve para fazer encaixes. E em português, os livros antigos trazem o nome desses encaixes como samblagem. Já tinha ouvido essa? Acho que é a origem francesa. Ele tem a lâmina fina. Eu uso menos trava nele para o corte ficar mais preciso. Ele é usado para espigas, encaixes, ombro de junta, cortes retos e controlados. Agora, olha a lógica de ter 3 serrotes. Um vai cortar na transversal, o outro na longitudinal. E esse aqui vai fazer cortes de precisão. Isso cobre praticamente tudo. Móveis, caixas, bancos, prateleiras, estruturas. Isso vai até onde sua imaginação permitir. Quando precisar de alguma coisa especializada, você vai lá e compra outro. E quando que entra o serrote de rabo de andorinha? Aí é quando a gente evolui, né? O rabo de andorinha é um encaixe mais chatinho de fazer. E ele tem um corte ainda mais fino, os dentes menores. E é para fazer juntas delicadas. Mas isso é especialização, não é uma ferramenta básica. Quando você já tiver mais refinado, porque tem que treinar, tem que aprender a afiar. É um conjunto de conhecimentos que a gente vai adquirindo. Não é a quantidade de ferramentas que faz o marceneiro, é entender o comportamento da madeira. Com esses 3 serrotes, dá para construir praticamente qualquer móvel. E o resto é especialização. E a gente não sabe onde vai parar com esse hobby no começo. Então, às vezes, o ideal é começar no simples. Eu tenho esse pequeno japonês aqui, que minha mulher me deu. E com esse aqui eu fiz mais coisa do que com todos os outros, porque eu tenho ele há mais anos. Agora comenta aí, qual desses você mais usa? Rip, Cross ou Costa? E se você tivesse só um, qual que você ia escolher? Um pouco sobre as limas de afiar serrote. Para afiar esse aqui, que tem 5 dentes por polegada, eu uso uma lima maior. E tem tabelas na internet, você pode consultar para saber qual que é o ideal para cada tamanho. Para esse aqui, eu uso essa lima de 4 polegadas, é uma lima fina. O ideal é uma extra fina para esse tipo de dente aqui, porque ele é bem pequeno. Mas essa funciona. E a ideia da lima do serrote é que ela corta os dentes aqui na ponta, ela faz o dente ficar mais fundo, e as faces vão fazendo a geometria do dente tudo de uma vez só. Então eu costumo começar do final para a ponta e observar a geometria de cada dente, e eu acho isso um serviço bem chato. Agora eu vou mostrar o serrote crosscut no começo, para dimensionar a madeira. Pode fazer risco mais grosseiro, e aqui eu quero eliminar esses nós, porque eles vão fazer um ponto de fraqueza da minha madeira. Eu apoio com o joelho. Umas puxadas para começar o corte.
Interessante que com a prática você acaba conseguindo serrar com uma boa precisão. Nesse sentido aqui não ficou tão bom, mas no outro ficou. Não dá para enxergar, mas está passando um pouco de luz aqui. Procurei ele nas minhas coisas e achei uma lima extra fina para mostrar. Essa tem 4 polegadas e meia. Essa aqui tem 4 polegadas. Uma diferença considerável no tamanho dessa secção triangular. Então essa é mais adequada para um serrote desse tipo aqui, de 14 dentes por polegada. Sobre a frequência de afiação de serrotes, esse aqui a gente não afia, né? Joga a lâmina fora. Na verdade não, passa uma esmerilhadeira aqui, faz uma raspilha e compra outra. Esse serrote aqui eu afiei uma vez, esse aqui uma vez e esse aqui nunca. Ele tá até um pouco cego, mas funcionou muito bem ali na demonstração. Ele tá, algum dente tá mais travado aqui na ponta, ele dá uma travada, mas fica preso, né? É assim, serrote não precisa afiar com tanta frequência quanto as planas e formões. Vou mostrar para vocês aqui. Esse serrote é nacional. Ele tem 7 dentes por polegada. E aqui está escrito na folha. Crosscut. Mas é mentira. Ele vem afiado RIP. É o que eu falei num outro vídeo sobre os serrotes no Brasil ser mais comumente afiados RIP, até de fábrica eles saíam assim. E eu, sinceramente, não sei dizer porquê. O tratamento térmico aplicado nessas folhas de serrote faz com que eles tenham essa característica de produzir um sonzinho. Esse aqui mesmo embalado em plástico tá soando muito bem. O pessoal tem essa lenda, né, de testar serrotes fazendo ele cantar. Eu não sei até que ponto isso é válido, mas existe.